Então, bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar o senador Romário, com quem, na época que estive 9 anos no MEC, tive 2 oportunidades de conversa sobre esporte na escola e outros temas. E saudar o senador Paim, né, meu conterrâneo, né, alegria por ter pautado esse tema tão importante para a vida da República, embora possa não parecer. E saudar os meus companheiros de mesa, né? Eu acho que a inteligência da Comissão de Educação do Senado se expressa quando tem sociedade civil, governo, universidade, Secretaria Municipal de Educação, aqui representada pela professora Sueli, de BH, e esse seleto público, né? O tema, eu até tenho uma apresentação, se for possível começarem a rodar, eu agradeceria. Então eu inicio. O grande pano de fundo, e eu não posso me furtar a dizer isso, porque sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul há muitos anos, terminei meu doutorado em educação há quase 20 anos, é que a educação brasileira é marcada por uma profunda indecisão congênita. Nós andamos como andam os passos de um tango. Alguns para frente, muitos para trás. Há momentos da história em que nós damos mais passos à frente. E eu costumo dizer, no estudo que tenho feito de políticas públicas, que nós temos tido alguns ciclos virtuosos da educação brasileira. Tá? Tivemos um ciclo impressionante no período que antecedeu a ditadura Vargas, um ciclo impressionante e virtuoso no período de 45 a 64, e tivemos um ciclo impressionante do ano de 2007 ao ano de 2013, a meados de 2014. 2013 é um ano marcado pelo Fundeb, é um ano marcado pelo PDE, e essa ação que nós vamos discutir aqui hoje, o Programa Mais Educação, é uma das ações do PDE. Eu quero também voltar, senhor presidente, a essa grande carta de intenções para a educação brasileira, que foi o manifesto dos pioneiros da educação nova de 32. O Ministério da Educação distribuiu isso para todas as escolas. E em 32, eles diziam, vou ler só a primeira frase, na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva com importância e gravidade o da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional. E segue uma longa carta que penso, se tivesse sido posta em prática, sem tantas descontinuidades e interrupções, estaríamos com problemas de outro nível. Seguramente já teríamos alfabetizado toda a população, já teríamos um número muito maior de pessoas na universidade, já teríamos universalizado a educação básica. Então, a grande questão que está posta, quando se discute uma ação indutora, a educação integral, como é o Programa Mais Educação, é a questão da democracia. E eu, sou eu mesmo que passo, quero começar trazendo para vocês, aqui? Não posso me furtar isso, né? Anísio Teixeira, que exerceu vários cargos importantes na República, e ele dizia que só existirá a democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Esta máquina é da escola pública. E ele dizia mais, ele dizia que a cara da escola é a cara da pátria. E eu vou mostrar um pouco dos dados, apesar dos avanços que tivemos, dos dados que ainda mostram o quanto temos que avançar para melhorar aquilo que ele chama, num dos seus escritos, da cara da pátria. Porque o projeto de educação, que se expressa assim no sistema de educação escolar e na educação básica, hoje tem 50 milhões de estudantes no Brasil, aponta qual é o projeto de nação. E qual é o projeto, para consolidar um ou outro projeto de nação, é preciso um projeto de educação. E nós trabalhamos exatamente na perspectiva de construir uma ação indutora. O Mais Educação nunca se pretendeu, senadores, a política de educação integral. Era a agenda que recolocava na agenda pública, uma agenda indutora, né, um programa dentro dos programas do PDE, que recolocava na agenda pública a discussão da escola de turno. O Brasil, vergonhosamente, fica atrás, inclusive dos nossos países latino-americanos. Eu, há poucos dias, estive num grande seminário organizado pela OEI, na República Dominicana, que tem 10 milhões de habitantes, como o Rio Grande do Sul, 2 milhões e 500 mil estudantes, e que vai chegar até 2018 com todos os seus estudantes com 8 horas de escola. Porque entendem que, ao invés de serem caixa de supermercado,
ou engraxates, e o trabalho vale, o trabalho é formativo. Quantas pessoas passaram pelo trabalho para serem o que são? Mas o mais importante numa sociedade que amadurece é ter esses jovens na escola. Na escola, numa perspectiva de aprendizado das ciências, das tecnologias, das artes, da cultura, de todas as áreas que o desenvolvimento humano pode propor. E foi nessa linha que trabalhamos. Trago também 2 outras falas rápidas. Florestan Fernandes, que foi um grande deputado do país, foi um grande sociólogo, e penso que ele nos dá o mote para pensar a perspectiva de educação integral. Porque não basta só dizer que se é a favor da escola de tempo completo ou da jornada ampliada, como está no artigo 34 da LDB, ou da educação integral. Qual educação integral? Há um grande território de disputa aqui. Mais do mesmo, dobrar o turno. Perguntem para qualquer filho de vocês se aguentaria ficar o dia inteiro na escola fazendo o que faz no turno que já está. Qualquer criança minimamente tranquila diria, não quero. E ele dizia, há muitos que pensam na educação para a classe trabalhadora como uma educação exclusiva. É trabalhador? Então vai ser operário, precisa de uma educação técnica, precisa ser instruído, não educado. Precisa ser adestrado, não polido. Intelectualizado, ora, o trabalhador tem tanta necessidade de cultura quanto aquele que não é trabalhador, aquele que é proprietário dos meios de produção. E aqui é a sua linha marxista, né? Temos de dar ao trabalhador esta mesma educação. O educador precisa conhecer o mundo, explicar o mundo, transformar o mundo, e para isso não basta dar ao trabalhador adestramento na situação de trabalho. Horinhas a mais, 30, 40, 50, não basta. A escolaridade técnica. Ele precisa, inclusive, se possível, percorrer todos os graus de ensino. É um desafio enorme, porque nós nos acostumamos, sim, com uma sociedade em que uma minoria faz as grandes carreiras e a maioria ocupa funções muito básicas ou nem consegue se colocar mais no mercado. E o Darcy Ribeiro, que foi o relator da LDB vigente, a 93, 94 e 96, e que foi um grande sonhador, né? Um homem de fazimentos, como ele dizia. E faz uma grande obra que são os CIEPs. Pouco avaliado, descontinuado e, por isso mesmo, pouco compreendido pela educação brasileira. A escola de dia completo, vale dizer, a que atende seus alunos das 7 ou 8 da manhã até as 4 ou 5 da tarde, não é nenhuma invenção do Brizola nem minha nos CIEPs. É o horário das escolas de todo o mundo civilizado. Todas essas horas de estudo são absolutamente indispensáveis para fazer com que o menino francês aprenda a ler e escrever em francês e o japonês em japonês. Oferecer a metade dessa atenção, porque é isso que nós temos na nossa escola de turno, e às vezes menos ainda, uma criança mais carente que a daqueles países, porque afundada na pobreza e porque recentemente urbanizada, é condená-la a fracassar na escola e depois na vida. Crônica da Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Nós sabemos que não funciona. E nós sabemos que fortes mecanismos seletivos levam meninos a fazerem toda uma vida na precariedade, porque a escolarização é precária. Então, esses são os fundamentos que nos levaram a fazer a proposição de um programa de educação integral, indutor para as políticas de educação integral, porque as políticas implicam tudo aquilo que está nas estratégias que acompanham a meta 6 do PNE. Reconstrução dos prédios, reforma dos prédios, professores de dedicação exclusiva, materiais, muito mais alimentação, porque tem muito mais que andar. Mas o Mais Educação, que é um programa que hoje uma professora de Cabo Frio me dizia, está em agonia hoje no cenário nacional, pelo não repasse, pela descontinuidade do repasse de recursos, ele aponta para todas essas perspectivas de desenvolvimento humano integral. Não basta só ensinar as operações matemáticas, o básico de leitura, já passou esse tempo da vida do país. Todos os nossos meninos e meninas têm direito de um desenvolvimento humano integral. Aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver, a fazer, aprender a cuidar. Isso seria uma longa conversa, está lá no relatório Delors da Unesco e está lá no Leonardo Boff. Então, lá em 2007... nisso que eu chamei de ciclo virtuoso, surge o programa Mais Educação, que é uma ação, uma estratégia indutora e que chegou... Eu mostrei aqui, Leandro, do Ministério, os anos em que eu estive à frente dessa diretoria. Nós chegamos de 54 municípios em 2008 a 4.836 municípios em 2013.
nem em todas as escolas, e nem nas escolas em que está, enfim, iniciando, acontecendo essa ação, é para todos os estudantes. Mas como uma semente e uma raiz para o debate que tem que ser retomado da história. A escola não pode ser de turno. E a escola não pode ser só para sentar e copiar do quadro e responder contas e desenvolver uma atitude passiva que, inclusive, descaracteriza a capacidade que esses meninos têm de criar, de inventar e de avançar. Trago esse outro dado porque o Mais Educação, nesses anos, ele foi avançando, isso até 2013, no atendimento e a priorização de filhos de famílias que recebem o Bolsa Família. Porque num país que sempre deu muito pouco para todos e muito menos para as classes populares, é necessário que tenhamos estratégias de discriminação positiva em relação a esses grupos sociais. Então, chegamos em 2013 a 65% de escolas onde tem maioria, a famosa escola, maioria do programa Bolsa Família. E esse foi um longo trabalho intersetorial entre o Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Cultura, Ministério dos Esportes, fixando, inclusive, bases para uma perspectiva de ação mais intersetorial do governo. Isso aponta para um outro paradigma, inclusive, de gestão pública. As questões de educação têm a ver com as questões de desenvolvimento, com as questões de cultura, com as questões dos esportes, né? E, sem dúvida nenhuma, o Mais Educação tem se caracterizado como uma estratégia que tem ajudado a repensar a escola. Ninguém diz que não há importância nos conteúdos que estão no artigo 26 da LDB. A escola tem que ser constituída com os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento. Mas a escola é um lugar onde se vai para aprender, inclusive, a viver em sociedade, a viver em comunidade. Aprender a resolver conflitos, né? Porque muitos desses meninos e meninas, primeiro, precisam ficar vivos para, inclusive, continuar indo à escola. E nós sabemos da expressão de homicídios de jovens negros no Brasil. E tivemos várias experiências de articulação do Mais Educação, e eu incluiria aqui o Ensino Médio Inovador, que é outro programa que vem sendo descontinuado pelo governo, e que incidem na ampliação de jornada e na mudança do modo da escola funcionar. Além disso, o Mais Educação implicou nesses anos, isso passa a ser descontinuado a partir de 2014, na articulação com muitas universidades para a formação de professores, na produção de conhecimento específico, na reconstrução da malha física, sim, porque fizemos uma ação articulada com o PDE, inclusive para recursos para quadras esportivas, né? E no avanço do debate sobre o professor da educação básica ser de uma só escola. Todo o tempo que eu tive no Ministério, sempre aparecia alguém com saídas extraordinárias para os problemas da educação brasileira. A grande saída, sem dúvida nenhuma, é resolver as questões estruturais que não foram resolvidas. Prédio. Para começar, prédio, condições de trabalho, biblioteca ou sala de leitura, espaço de esportes, que pode ser coletivo, porque o Anísio Teixeira, nos anos 30, já propõe um modelo de escola-parque, escola-classe. Ele sabia que não é possível ter uma grande quadra em cada escola. Então, tu faz um espaço para esporte, cultura, oficinas, e tu tem várias escolas ao redor desse espaço polo que possa atender esses meninos, né? Então, o Mais Educação foi ajudando a construir saídas para tudo isso. Eu só dou um exemplo, eu sei que meu tempo é muito curto, isso me preocupa, mas sobre a infraestrutura, senhores senadores. Esses dados são de 2012. Outro conterrâneo, senador Lazier Martins. Bom dia. Esses dados são de 2012, não há grande modificação neles desde lá, e eles mostram o quanto o nosso país distribuiu mal os recursos educacionais. Já que temos 2 senadores gaúchos na plateia, eu diria que... Eu vou lembrar o Mário Quintana, quando dizia que democracia é dar a todos o mesmo ponto de partida. O ponto de chegada, os caminhos vão ser diversos. O nosso país nunca deu o mesmo ponto de partida para todos. Os filhos dos pobres e muito pobres sempre ficaram muito para trás. E esses dados comprovam isso. Na primeira coluna, eu não vou ler cada um dos itens, estão as escolas públicas excluídas
as que têm maioria dos filhos das famílias que recebem Bolsa Família. E na segunda, são as escolas que têm a maioria dos filhos das famílias do Bolsa Família. Esgoto é 51-14. Água é 76-40. Internet, vamos dizer que isso é uma coisa básica hoje para um mundo absolutamente conectado, ou muito conectado, 60-25. Impressora, que pode dizer, bom, nem é algo tão... 72-42. Todos os itens, vocês vão ver que é menos. Só tem um item, que vai aparecer nessa segunda, que é a cozinha. Que as outras têm 94% e as escolas, que têm maioria dos pobres e muito pobres, têm 90%. Porque há, sim, a concepção de que muitas crianças só vão para a escola para comer. Então, isso mostra o quanto nós temos que avançar. E o quanto nós temos que conseguir sair do discurso à prática para fazer da educação uma política do Estado brasileiro. Terminando com esses ciclos virtuosos que se esgotam completamente e que levam junto todas as construções feitas até então. Para terminar a minha apresentação, como ontem, na véspera dessa audiência pública, foi publicado um excerto de uma pesquisa feita pelo Banco Mundial e que diz que o programa Mais Educação não tem nenhuma repercussão no aprendizado das crianças. E eu quero ler a pesquisa, eu não posso falar sobre ela, senador Romário, porque eu não tive acesso ao conteúdo todo, mas eu tenho que dizer que temos que avaliar, inclusive, a metodologia que foi usada. Nós fizemos, pegando o IDEB, todos conhecem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, inclusive pautando pelas provas em português e matemática, nós comparamos, são só 2 tabelas. Eu fiz aqui um recorte dos anos finais do ensino fundamental, a evolução em português e a evolução em matemática. São 3 colunas. Na primeira, escolas que tenham mais educação e que têm 100% das crianças em tempo integral, que era aquilo que o governador Brizola queria e que foi aquilo que ele concretizou no Rio de Janeiro. No segundo, são escolas com mais educação, portanto, nem com todos os alunos, né? Aqui excetuando as que têm todos os alunos com tempo integral. E na terceira, o conjunto de escolas públicas, menos as do mais educação. Não é fácil de ler tabela assim, mas eu vou mostrar para vocês as diferenças. De 2007 para 2009, o acréscimo, quando são todos os alunos com tempo integral, é de 7,5 e depois é de 2,8 na proficiência de português. Quando é todas as escolas do Mais Educação, o acréscimo é de 11,2 nessa proficiência, nessa nota. E depois, de 2009 a 2011, é de 1,1. E nas escolas públicas, de modo geral, que não tem Mais Educação, o aumento de 2009 para 2011, de 2007 para 2009 é de 9,7. E de 2009 para 2011 é menos 0,3. As crianças aprendem mais, sim. Mesmo que o objeto não seja diretamente... Porque tem uma mitificação, imaginar que eu só aprendo português na aula de português. Um aluno que faz teatro, um aluno que produz um jornal escolar, ele está aprendendo a fazer a língua portuguesa. E, aliás, está aprendendo ligado à função que a própria escrita tem. Na matemática, é a mesma coisa. Né? Tu tem um aumento significativo. De novo, os 3 grupos, de 2007 a 2009, 0,60, no primeiro grupo, que é todos em tempo integral, e no segundo, que é de 2009 a 2011, o acréscimo é de 7,8 na proficiência em matemática. Me perguntaram, mas por que tu não trouxeste 2013? Porque eu saí do Ministério no final de 2013, em 2014, e os dados só saem em 2014. E essa pesquisa, como tantas outras coisas, foram descontinuadas pelo Ministério. Quando todas as escolas são do Mais Educação, o acréscimo é de 3,8 na proficiência de matemática, de 2007 a 2009, e é de 4,3 de 2009 para 2011. Enquanto que todas as escolas públicas, excetuando essas do Mais Educação, portanto, excetuando as mais pobres, com as condições que vocês viram ali, o aumento, o acréscimo é de 1,22 de 2007 para 2009, e de 3,7 de 2009 para 2011. Portanto, é menos do que essas escolas que são as piores e em piores condições. Mas a educação não levou mais professores para as escolas. Muitas das críticas vêm daí. Propôs monitores, propôs articulação com universidades, porque era o possível. Se o governo federal tivesse dito, olha, só vai dinheiro para quem botar mais professores em tempo integral, que é o ideal, não teríamos caminhado. Mesmo assim, as médias estão aí.
E se nós pegarmos a proficiência de 2013, eu tenho certeza que essa curva segue ascendente. Porque me preocupa muito que o Ministério da Educação, imediatamente após o resultado do release dessa pesquisa, já diga que vai modificar o Mais Educação e vai fazer mais português e matemática. Ora, se nós, para os nossos filhos, queremos que aprendam balé, que façam teatro, que aprendam línguas, que estudem informática, que pratiquem diferentes esportes, por que os filhos das classes populares não têm? Porque se depender que a mãe empregada doméstica pague para a criança vir fazer uma escolinha de uma ou de outra, ele não vai fazer. O Mais Educação propiciou isso. E eu garanto aos senhores senadores que, se visitarem as escolas em que o Mais Educação funciona no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, a grande maioria em Pernambuco, na Bahia, estou vendo pessoas aqui do país inteiro, em Minas, vocês vão ver a diferença, sim, no clima escolar e no modo como essas crianças estão se relacionando com o conhecimento. Muito se modificou. E é muito fácil jogar no lixo tudo isso. É muito fácil que uma grande agência internacional, como o Banco Mundial, né, diga que esse trabalho não serviu para nada. Foram anos da vida de muitas pessoas. E isso modificou a história de escolarização de muitos desses meninos. Todos sabem que uma das condicionalidades do Bolsa Família é a frequência à escola. Pois o Mais Educação deu sentido a essa frequência, inclusive ampliada no seu tempo. Grande parte desses meninos, se não for a escola, é a rua. E não é a rua que a gente tinha na infância. Eu tenho 50 anos e a gente brincava na rua. Brincava, saía, voltava, é a rua da violência. Então, nós não queremos uma hiperinstitucionalização das crianças, nós não queremos hiperescolarização, nós queremos articulação de instituições que possam nos ajudar nesse processo. E um processo que seja, de fato, coordenado e liderado pela escola, porque é na escola que a criança está e deve continuar nos próximos anos. O Brasil jogou o futuro de milhões de pessoas fora. Gerações inteiras viveram para nada nesse país. Quando eu passo em Porto Alegre, moro no Menino Deus, pelos carrinheiros que seguem com seus carrinhos, né, tração humana, levando aquele peso todo, eu sempre penso, aí podia estar um Picasso, ou um Beethoven, ou um Einstein. Nunca vamos saber. Porque são as oportunidades formativas que fazem diferença na vida das pessoas, sejam elas quais forem. E no nosso país é o poder público, sim, e o governo federal tem grande responsabilidade. Claro que também tem os governos estaduais e municipais. Mas há muito sendo feito nesse caminho, e nós não podemos deixar que isso volte atrás. Eu termino a minha apresentação. Gosto muito da Hannah Arendt, uma filósofa que viveu nos campos de concentração, portanto, ela não escreveu a partir do diletantismo filosófico, né? Embora isso deva ser muito bom, de quem senta atrás da sua mesa e fala sobre o mundo, não. Ela viveu o extremo da vida, que é a possibilidade permanente de não continuar viva e viver a violência, e ela diz algo que eu acho que tem que calar a todos. A tarefa de educação não é uma tarefa só da escola. A escola tem papel prioritário e o poder público, numa sociedade tão desigual como a nossa, tem uma tarefa irrefutável, inalienável, e nós estamos indo para trás. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável, não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. Se os nossos jovens continuarem a ser vistos, como dizia o Darcy Ribeiro, como carvão para queimar na produção de mercadorias, nós não temos futuro. E o futuro são os fundamentalismos. É a impossibilidade, inclusive, de vivermos juntos. Então, a tarefa educativa é uma tarefa de todos. A escola tem seu papel. O programa Mais Educação, articulado dentro do PDE e com ressonância direta na meta 6 do Plano Nacional de Educação, porque essa meta só existe porque nós palmilhamos um caminho com secretários municipais, com secretários estaduais, acima das disputas partidárias, que muito nos atrapalham na construção da educação pública no país. Muito obrigada. Muito bem.